Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Mestre, é um prazer ter o senhor aqui. E eu gostaria de saber, mestre, muita gente conhece o senhor pela internet, conhece o senhor pelas redes sociais, sabe quem é o mestre Etienne, mas não sabe as suas origens, de onde o senhor veio, com quem o senhor começou e da onde o senhor começou. Mestre, eu queria saber quando o senhor começou a capoeira, aonde o senhor começou a capoeira e com quem o senhor começou a capoeira, mestre. Diego, então, primeiro, cara, obrigado pela oportunidade, né, de participar do teu podcast. Para mim é uma honra. E respondendo a tua pergunta, eu venho de uma família de capoeiristas, né? Eu tenho três tios, por parte da família da minha mãe, que são mestres de capoeira. São formados mestres de capoeira pelo grupo Beribazu. O meu tio, o Odilon, ele foi o primeiro mestre de capoeira formado pelo mestre Zulu, que é o fundador do grupo Beribazu em Brasília. E foi ele que trouxe o trabalho do grupo Beribazu aqui para Vitória, para o Espírito Santo, lá na década de 70 ainda, né? Então, se hoje existe capoeira Beribazu aqui no Espírito Santo, é por causa do meu tio Odilon. E esse meu tio formou mais dois tios meus, o Íris e o Carlos Orelha, com quem eu tive, lá no início da década de 80, os primeiros passos dentro da capoeira. Ainda tem um primo meu que ele é contramestre, né, de capoeira também, formado pelo grupo Beribazu. E eu fiz 3 meses de capoeira com esse meu tio, o Carlos Orelha, no início da década de 80, 83, e parei. Fiquei aí uns 2 meses sem treinar capoeira. Quando eu voltei para capoeira, voltei já a treinar com o mestre Capixaba, na época no Grupo Senzala, né? Isso ainda em 83. E aí eu treinei a vida inteira com Capixaba e acompanhei o meu mestre ainda no Grupo Senzala, depois no processo da capoeira durante quase 20 anos. Depois ele saiu, eu acompanhei o Capixaba, onde ele criou o grupo dele, a capoeira, e eu me graduei a vida inteira com o Capixaba. Eu peguei desde a primeira graduação até a corda vermelha, que dentro da capoeira é o primeiro grau de mestre, né? Com o Capixaba. Eu nunca me graduei com outra pessoa. Então, o início da minha história dentro da capoeira vem nessa linha, nessa trajetória, né? Eu venho de uma família de 3 mestres de capoeira, pelo Grupo Beribazu, tive uma iniciação aí no Grupo Beribazu, mas a minha trajetória toda foi acompanhando o mestre Capixaba, ainda no Grupo Senzala, Abadá Capoeira e depois a Capoeira. Ô, mestre, né, nesse período que você treinou no Beribazu, você era muito menino ainda, né? O senhor frequentava as rodas aí do Espírito Santo? Não, não. Nesse período eu tinha 9 anos, né? Era uma criança. 8 para 9 anos, eu era uma criança ainda. E foram 3 meses só, foi muito pouco tempo, né? Eu comecei a frequentar e a rodar as rodas aqui quando eu passei a treinar com o Capixaba, e aí eu já estava um pouco mais velho. Eu tive um período que eu fui em 1988. Eu comecei em 83, em 88 eu fui morar na Europa, fui morar na França. Aí eu estava com 14 anos já e passei quase 3 anos na França. Quando eu voltei, eu estava com 17 anos. E aí, nesse período aí, quando eu voltei da Europa, aí sim, que foi uma época que eu já estava mais adolescente para a fase adulta, que eu comecei a rodar as rodas aqui do estado. Entendeu? Ô, mestre, qual que eram as referências que tinha no Espírito Santo nessa época que o senhor era adolescente, que o senhor começou a conhecer as rodas de capoeira? Cara, essa é uma pergunta interessante, né? Para quem conhece a história da capoeira do Espírito Santo, principalmente a década de 80 e 90, a gente tinha aqui no estado 3 grandes referências. Uma era o mestre Capixaba, né, o meu mestre, para mim, na época, era a grande referência, a maior referência. Mas a gente tinha também o finado mestre Caio, né, do grupo Quilombo dos Queimados,
que tinha um trabalho bem forte na época aqui na Grande Vitória e que se opunha ao trabalho do capixaba. Era uma outra época de capoeira, né, onde o processo de autoafirmação era necessário. Havia uma ideologia de guerra mesmo, né, de bandeira contra bandeira, de grupo contra grupo, que não podia se encontrar em roda. Às vezes isso saía do campo de roda e ia para o campo pessoal, onde não podia se encontrar na rua. Era uma outra época, né, cara? Década de 80 e 90 existia um processo de muito autoafirmação de grupo, do capoeirista em si, mas dos grupos também, né? E tinha também o mestre Luiz Paulo, o finado também o mestre Luiz Paulo, que faleceu agora, recentemente, agora de Covid, né? Acho que 2020 ou 2021 que o Luiz Paulo faleceu, que na época representava o grupo Senzala, aqui no Espírito Santo, que ele era ligado ao mestre Peixinho, né? Eram as três grandes referências. E tinha do grupo Beribazu o meu tio Odilon, que também era uma grande referência, mas na época, aí, já no início da década de 80, ele já estava num processo de parar a capoeira, ele parou a capoeira ainda na década de 80, e atuante mesmo na época eram esses três, eram as grandes referências da capoeira aqui no Espírito Santo, era o Capixaba, o Caio e o Luiz Paulo. Melhorou aí? Ô, mestre, mas nesse período que você treinou com seu, é seu primo, né, que o senhor falou, né, mestre? É meu tio. O seu tio. O senhor treinou 3 meses com ele. Depois desse período que o senhor treinou 3 meses com ele, o senhor passou a treinar com quem? Direto com o mestre Capixaba? Direto com o Mestre Capixaba. Eu só treinei esses 3 meses com esse meu tio, Carlos Orelha. Aí eu fiquei parado uns 2 meses e quando eu retornei, eu já retornei treinando com o Capixaba, levado por um grande amigo meu, que é capoeirista, que é o Rafael, né? O Rafael Capoeira do Rio de Janeiro, que também, na época, era aluno do Capixaba, enfim, treinou com camisa no Rio, depois parou a capoeira, migrou para o jiu-jitsu, para o MMA, mas também é uma grande referência da capoeira ainda até hoje. O Rafael, que era o meu amigo de infância, na época ele treinava com Capixaba, ele me fez o convite um dia, não, pô, tá parado aí, tá lá treinando, mas vamos lá no Capixaba, vamos conhecer lá como é que é o treino, e fui e nunca mais saí, né? E lá eu fiquei por 30 anos, né? Ô, mestre, esse tempo que você migrou do grupo Biribazu para o grupo do mestre Capixaba, que era o grupo Senzala na época, teve uma coisa que influenciou nesse momento o seu poder fazer essa migração de grupo, alguma coisa que te deixou assim convencido e uma coisa que te deixou bem certo que ali era o lugar para você ficar, mestre? Cara, teve, né? A capoeira jogada pelo Capixaba na época era impressionante, né? Eu era um garoto, 9 para 10 anos, e quando eu vi o Capixaba jogando numa roda pela primeira vez, eu fiquei impressionado com o que aquele cara fazia, e assim, eu falei, nossa, é essa capoeira que eu quero aprender. É isso aí que eu quero fazer, é essa capoeira que eu quero jogar. Isso com 9 para 10 anos. Eu era criança, mas quando eu vi pela primeira vez o Capixaba dentro de uma roda, eu fiquei completamente impressionado. Ele é 14 anos mais velho do que eu, se eu tinha 10 anos na época, ele tinha 24, né? Então você imagina. Aquilo me impressionou muito. Ali eu tive certeza que era aquela capoeira ali que eu queria aprender, entendeu? Então, mas o que eu quero saber assim, nesse período, tinha grandes referências de capoeira que jogava em alto nível na época, mestre? Deu uma falhada, Diego, eu não consegui te ouvir. Nesse período que o senhor treinou lá, tinha grandes referências de capoeira que jogava em alto nível com o mestre Capixaba? Tinha. Eu comecei capoeira com capixaba numa escola que se chamava Escola Brasileira, aqui em Vitória. Mas o capixaba dava aula num clube que se chamava Saldanha da Gama, que era o trabalho dele maior, né? Nessa escola era um trabalho com criança, foi onde eu comecei porque eu era criança.
A primeira vez que eu fui nessa escola, na mesma semana eu fui no Saldanha da Gama, que era um clube onde era o trabalho principal do capixaba. E lá tinha a primeira turma do mestre capixaba, né? Que era o mestre Ari, o mestre Bom Jesus, que se formou junto comigo, né? Eu e o Bom Jesus fomos os primeiros alunos formados do capixaba, né? Só que houve uma diferença, tinha uma diferença de idade, uma diferença de tempo de capoeira. Eu Quando eu fui no Saldanha da Gama pela primeira vez, eu também fiquei muito impressionado com essa primeira turma do capixaba, que era o Ari, o Bom Jesus, Fabinho Budog. O capixaba tinha uma turma lá de graduados que já tinham um nível de capoeira já bem avançado. E primeiro eu vi o capixaba na escolinha jogando e depois quando eu vi o trabalho dele, a turma dele, os graduados dele jogando, aquilo também me impactou muito e me fez ter certeza absoluta que era ali que eu tinha que estar, que era ali que eu queria estar, que era ali que eu ia aprender capoeira, que não tinha outro lugar. Porque não se comparava a diferença, ô Diego, tecnicamente falando, até para mim, que era um leigo e uma criança que estava começando a capoeira, a diferença técnica da capoeira jogada pelos alunos do Capixaba e os outros grupos que tinham aqui na época era muito grande, era muito evidente. Assim, saltava aos olhos, até mesmo para uma criança ou para um leigo que estava começando a fazer capoeira, entendeu? Sim. Ô, mestre, aí você falou que você teve uma passagem pelo Grupo Senzala com o mestre Capixaba. Como é que foi essa passagem pelo Grupo Senzala, as grandes referências que tinha na época que o senhor participava? Eu sei que o senhor era muito garoto, mas o senhor tem lembranças dos melhores momentos que teve lá, né, mestre? O Capixaba fez. Eu cheguei a pegar 2 ou 3 grandes eventos do Capixaba, ainda pelo Grupo Senzala, aqui no Espírito Santo, onde veio, na época, as grandes referências do Grupo Senzala, né? Veio Camisa, veio Peixinho, veio Tony Vargas. E, paralelo ao trabalho do Capixaba, tinha o trabalho do Luiz Paulo, que era ligado ao mestre Peixinho, mas todo mundo era Senzala na época, né? E o Luiz Paulo também fazia os eventos dele aqui em Vitória e trazia toda aquela turma do Grupo Senzala. Então, sempre tinha 2 grandes eventos aqui no estado, um era do Capixaba e o outro era do Luiz Paulo. E todas essas grandes referências do Grupo Senzala vinham, né, para esses eventos. Eu era um corda amarela, um garoto aí de 11, 12, 13 anos. Eu peguei esses 2 ou 3 grandes eventos, tanto do Capixaba quanto do Luiz Paulo nesse período, 84, 85, 86, né, esse período, e aonde eu tive a oportunidade de conhecer essas grandes referências, né, o Peixinho, o Tony, veio o mestre Leopoldina, aquela galera mais nova formada na época do Grupo Senzala, o Feijão, Garrincha, Sorriso, todas essas referências do Grupo Senzala na época, que são até hoje, né? Eu tive a oportunidade de conhecer nesse período. Muitos deles nem corda vermelha, nem mestres eram ainda na época, né? Eram corda marrom, corda roxa, naquela época. Elas vieram se tornar mestres com o passar do tempo. Então, nesse período, eu tive essa oportunidade. E em 89, 88, o Camisa saiu, né, do Grupo Senzala, ele passou um período ali de transição entre Senzala e Abadá, ele ainda usava o capoeirarte, né? O Capixaba também ficou um pouco afastado desse processo aqui no Espírito Santo, onde ele não usava nome de grupo nenhum, só o nome dele, Mestre Capixaba. E eu acompanhei toda essa transição. Em 89 para 90, quando o Camisa criou o Abadá Capoeira e o Capixaba se aproximou desse processo de novo, é que a gente veio começar a fazer parte do Grupo Abadá em 1990. Foi quando a gente filiou o Abadá, né, todo esse processo de transição. Ô, mestre, o senhor acompanhou toda essa transição de Senzala, Capoeirarte e Abadá. Nesse período que o senhor acompanhou essa transição, eu sei que também que o senhor era garoto na época, o senhor não tinha uma experiência de capoeira. Mas como é que foi para o senhor passar por essas 3 transições assim com grandes mestres, grandes nomes da capoeira, mestre?
Cara, eu me sinto um privilegiado, Diego, de ter podido, apesar de ser um jovem garoto, um adolescente, mas era muito vidrado na capoeira. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo ali, que a capoeira, era algo que eu ia fazer para a minha vida inteira. Eu não tinha dúvida disso, eu tinha certeza absoluta que eu seria capoeirista para o resto da minha vida. E assim, eu me sinto um privilegiado de ter acompanhado todo esse processo, porque eu acompanhei uma parte importante da história, né, da capoeira mundial, posso dizer assim, que foi, né, pô, eu peguei, apesar de garoto, mas acompanhei todo esse processo do desligamento na época do boneco, do Paulão Ceará, do Paulinho Sabiá, do Camisa, aonde eles criaram o Capoeira Brasil lá em 89, onde fizeram o primeiro evento lá de criação do Capoeira Brasil, onde eles se graduaram a corda preta, né, com o apadrinhamento do Grupo Senzala na época. Eu acompanhei esse processo, acompanhei o processo da saída do Camisa do Grupo Senzala e aonde esse período onde ele ficou, né, entre criar a Abadá e sair da Senzala, ele ficou usando ali o Capoeira Arte por um ano e pouco, e depois a criação da Abadá Capoeira. Então, assim, eu me sinto um privilegiado porque, apesar de distante, eu era muito próximo do capixaba, porque eu estava dentro da academia do mestre todo dia, apesar de ser um corda amarelo, um corda laranja, mas eu acompanhei tudo isso de perto, né? Eu ouvia falar, eu via, eu conversava, via o mestre falando sobre. Então, eu me sinto um privilegiado, cara, porque esse período transformou a capoeira, né? A capoeira que é hoje, que a gente pratica hoje, que a gente joga hoje, ela passou por esse momento de transição e da criação desses grupos, ou primeiro da separação da senzala, a criação da capoeira, a criação do Capoeira Brasil, que são grupos que revolucionaram a capoeira da década de 80 para ela ser o que a gente joga hoje, para ser a capoeira de hoje, né? Então, assim, eu presenciei tudo isso, cara, eu vivenciei tudo isso, eu tive presente dentro desse processo todo, eu me sinto um privilegiado, apesar de de ser um garoto na época, né? Ô, mestre, nessa época, você, como você disse, era um garoto, você viu muita coisa. Qual eram as grandes referências que tinha nessa época que o senhor era um aluno, o senhor via e gostava de ver, se espelhava, sentia a emoção de ver a pessoa jogando? Qual que eram os pessoas da referência dessa época do Grupo Senzala ou do Grupo Abadaga da época que o senhor via, mestre? Cara, para mim, o capixaba sempre foi a minha grande referência, enquanto capoeirista, né? Ele, não é porque eu sou formado por ele, hoje eu não faço mais parte do trabalho dele, já há quase 15 anos que eu tenho o meu trabalho independente, mas ele sempre foi, principalmente naquela época, a grande referência de capoeira jogada para mim. Eu olhava o capixaba jogando e falava, cara, era impressionante. Mas ainda tinha ainda o Camisa como uma grande referência, né? O Peixinho pela personalidade, pelo trabalho, pelo conhecimento cultural que o Peixinho tinha e trazia, né? Dentro do trabalho dele também era uma grande referência. Dentro do grupo Senzala, o Tony sempre foi uma referência musical para mim, dentro da questão da musicalidade, é ainda até hoje, né? Esses eram a minha grande referência no período do grupo Senzala. Quando a gente passou para Badar Capoeira, mudou um pouco. O Capixaba continuou sendo a minha grande referência, o Camisa continuou sendo a minha grande referência, porém, veio uma nova geração do Camisa que se tornaram referências para mim enquanto capoeirista. Um deles era o Cobra, o Mestre Cobra, eu peguei o Cobra de corda roxa ainda, de verde para roxa, e tecnicamente falando, o Cobra era impressionante. Em alguns momentos ele me impressionava até mais do que o Capixaba. E em termos de técnica foi a minha grande referência. Eu passei a me espelhar muito no jogo do Cobra enquanto referência técnica para mim. De Mola era também uma outra grande referência que eu tinha dentro da capoeira. E o Boa Voz, né, cara, né, eternamente uma grande referência da musicalidade
Não tem como não citar o nome do Boa Voz quando se trata de musicalidade. Lógico, isso no período da Abadá. A vida muda, o nosso conhecimento de capoeira evolui e muda com o tempo. Na minha saída do Capixaba, lá em 2011, 2010, 2011, eu comecei a andar em criar outras relações dentro da capoeira e a conhecer outras escolas, outros capoeiristas, outras formas de ver e olhar a capoeira, e algumas referências como foram mudando nesse período para mim, tanto da musicalidade, enquanto a capoeira jogada, a capoeira ensinada, referências como pessoa, porque eu digo uma coisa que mudou muito para mim. No início, a grande referência, as minhas referências eram construídas dentro das rodas, a capoeira que o capoeirista jogava. Com o tempo e a maturidade, as referências para mim passaram a ser a partir da personalidade do caráter daquele capoeirista. Mudou. Não importa para mim hoje se o cara é um grande capoeirista, técnico jogando em roda, mas se fora da roda ele não tem uma conduta, um caráter, uma personalidade que condiz com aquela postura que muitas vezes é uma postura, é uma máscara, né, que aquela pessoa veste, porque ele está ali num contexto da capoeira, mas fora daquilo ali, fora do contexto da capoeira, ele é uma outra pessoa. Ele não é nada daquilo que ele aparenta ser quando ele está na capoeira. Então, isso veio mudando com o tempo, porque a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente vai conhecendo as pessoas melhor, e aí como, não sei a palavra que eu posso usar, mas os quesitos, né, enquanto referência, acabam mudando, né? Acabaram mudando para mim com o passar dos anos. Mas nesse contexto que você teve de capoeira, de vivência entre Grupo Senzala, Beribazu, Abadá, isso agregou na sua, vamos dizer, na sua carteira de ensino para os seus alunos, para você começar um trabalho? Porque a gente jovem, a gente começa o trabalho, a gente é cheio de sonhos. Quando o senhor começou um trabalho com toda essa bagagem, isso agregou nos ensinamentos para os seus alunos, mestre? Cara, profissionalmente falando, a minha grande escola foi a Abadá Capoeira, né? Assim, inquestionável. Todo o aprendizado que eu tive dentro da Abadá Capoeira, enquanto didática de ensino, o que é a minha linha, né? É a minha referência de trabalho até hoje. Lógico, algumas adaptações pessoais, algumas experiências que eu tive com outras escolas, com outros mestres, de vivências pessoais, que eu trago para o meu trabalho. Mas a base do meu trabalho é os aprendizados e ensinamentos que eu tive na escola da capoeira. Isso é inquestionável, não tem como. Mas, como eu falei, alguma coisa ou outra, por exemplo, eu gosto muito da capoeira Angola. Né? O meu mestre, ele nunca gostou de capoeira Angola, né? Ele nunca teve simpatia ou empatia pela capoeira Angola. E, consequentemente, não era um cara que fomentava ou incentivava a gente a treinar Angola. Eu sempre gostei. E quando eu me desvinculei do trabalho do Capixaba, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar o conhecimento da capoeira Angola. Já eu comecei a frequentar as rodas de Angola que tinha aqui no estado, mas principalmente comecei a trazer grandes referências da capoeira Angola no meu trabalho, né? Como Jogo de Dentro, como o Xandão, como o Cláudio, como a Nani de João Pequeno, e comecei a ir, né, muito a Salvador, no Forte, a Nova York. Eu tive a oportunidade de várias vezes, ainda enquanto mestre João Grande, estava em condição de dar aula, né, desde o ano 2000 que eu frequentava, que eu ia muito a Nova York, e ia, sempre que eu ia a Nova York, eu ia na academia do mestre João Grande, fazer uma aula, sentar, conversar com o mestre, tirar dúvidas. Então, eu busquei mais da capoeira Angola. Já agora, mais recente, de 2019 para cá, eu tive um interesse de conhecer um pouco mais sobre esse processo da capoeira de vadiação,
né? Essa capoeira mais de rua, de vadiagem, né? Essa forma de jogar e principalmente de cantar, de formação de bateria, de cantoria, que começou a me chamar muita atenção e me agrada muito. E aí eu comecei a buscar isso também. Mas nunca saí da minha base de ensino que eu tive dentro da capoeira. Apesar de buscar outros conhecimentos, a minha base eu sempre mantive na hora de ensinar, entendeu? É, é, é que o senhor pegou uma geração antiga da Abadá, né? Então o senhor pegou desde a senzala, desde o surgimento da escola Abadá Capoeira. Então o senhor tem vamos dizer assim, um cronograma de treino e de segmentos. Mas o que eu quero perguntar assim, esse segmento que o senhor aprendeu desde a época do mestre camisa, das transições, o senhor segue até hoje nas suas aulas, mestre? Adaptadas, é aquilo que eu falei, é a base. Porque de lá para cá, a forma que a Abadá Capoeira ensina já não é mais a mesma. Se eu pegar lá os ensinamentos que eu tive na década de 90, já não era mais, houve uma evolução já na década ali de 2000 para 2010. A gente saiu da Abadá Capoeira em 2004 para 2005. Então, eu ainda peguei a metade da década de 2000. Já que 2010 para 2020 já modificou um monte de coisa. O Camilo é um cara muito dinâmico, muito inteligente, muito criativo. Ele já vai fazendo uma dinâmica de modificação. Esse período eu já não peguei. Mas eu tive outras de experiência e outras vivências. Mas respondendo a tua pergunta, essa base lá, década de 90 de 2000, é a minha base. Claro, houve uma adaptação, houve uma evolução. Eu acompanho muito o trabalho do Camisa, sempre acompanhei, nunca deixei de acompanhar. E sempre tive também um cara muito criativo, né? O que é o Mestre Capixaba do meu lado, né? O Capixaba sempre foi um cara muito inteligente, muito criativo, muito construidor de treinamento, muito estudioso nessa parte de treinamento. E eu herdei muito esse lado do Capixaba também, né? Eu tive esse privilégio de ter ele como mestre. Eu herdei muito esse processo de criatividade, que tem muita coisa também que eu crio dentro da minha forma de ensino, entendeu? Ô, mestre, eu faço essas perguntas para o senhor, porque o senhor foi um cara que ficou muitos anos dentro da escola Abadá Capoeira, viu muita coisa acontecer, muita coisa migrar, então não tem nada melhor do que o senhor para contar essas histórias. O senhor fez parte dos primeiros Jogos Mundiais da Abadá Capoeira, correto? Foi, cara, uma coisa que pouca gente sabe. Eu vou falar aqui, quem tem os arquivos do primeiro Mundial da Abadá em 97, se for buscar lá nos arquivos, vai ver que eu estou falando é verdade. Primeiro jogo de todos os mundiais, que foi de todo, que foi em 97, o primeiro Mundial da Abadá Capoeira, o primeiro Jogos e o primeiro Mundial. Os Jogos já começou no Mundial, foi em 97. O primeiro jogo foi meu. O primeiro capoeirista a fazer um jogo dentro dos Jogos da Abadá Capoeira, baixar no pé do berimbau, lá no Circo Voador, não, foi na Escola de Circo, no Rio de Janeiro. Foi eu e o John, mestre John Grandão, lá do Piauí de Teresina. Foi o primeiro jogo. Então, eu tive também esse privilégio do jogo número 1 da história dos Jogos da Abadá Capoeira, foi eu que fiz. Eu acho isso bem legal, é um privilégio isso para mim, né? Ô, mestre, o senhor teve uma colocação, se eu não me engano, eu acho que eu acompanhei essa época, que saiu até nas revistas Capoeira na época do Adriano. O senhor pegou em quarto lugar, não foi isso, nos Jogos? Foi em 97, a gente fez a final, que para mim, não só para mim, mas para muitos que gostam de capoeira de competição, que acompanham esse processo, da capoeira esportiva, capoeira competitiva, essa final de 1999, lá no Tijuca Tênis Clube, ela foi épica, né? Assim, primeiro que na época não existia esse monte de divisão que existe nos Jogos da Abadá hoje, era meio que um absoluto, né? Era todas as graduações competindo com todo mundo, não tinha divisão de peso, não tinha nada. E aquela final entre eu, Sabiá tocando Peixe Cru, onde eu fiquei em quarto lugar nessa final, e fui nessa competição o melhor corda roxa. Tive o melhor jogo de Angola também com o Tucano. Eu e o Tucano fizemos o melhor jogo de Angola. Eu fui campeão na graduação de corda roxa na época, fui campeão mundial na corda roxa.
e fiquei em quarto lugar no geral nessa final, que para muitos foi a melhor final de todos os jogos que já existiram da Abadá. Eu considero talvez não a melhor, mas uma final épica, né? Pelo contexto de como era os jogos na época, né? Que era meio como um absoluto, né? Era meio que um absolutão. E qual que foi, mestre, a sensação pro senhor na época, e hoje ser um grande ícone lembrado, assim, dos jogos mundiais, assim, ter participado de vários jogos, assim, do primeiro, se eu ter catado uma classificação de quarto lugar, assim, qual que foi a sensação pro senhor na época e a sensação pro senhor que é hoje, de ter essa referência como um dos maiores competidores dos Jogos da Abadá? Cara, eu não sei nem se é isso tudo, mas assim, porque eu vejo, né, eu acompanho os jogos, eu vejo a galera de hoje, molecada mais nova competindo, assim, eu acho impressionante o que essa galera mais nova vem fazendo dentro das competições da Abadá. É impressionante o nível técnico, o condicionamento, né, a capoeira, como ela evoluiu daquela época para hoje. Mas na época, em 99, eu não tinha muito noção, ô Diego, do que eu tinha conseguido naquele momento, assim, né? Eu tive em Paris esse ano, em maio desse ano, num evento e tal, de uma pessoa que saiu da Badá Capoeira também, mas que estava nesse Mundial nessa época, e me falou uma frase assim, cara, você abriu as portas e a possibilidade de fazer nós que éramos mais novos do que você acreditar que era possível chegar ali. Porque naquela época se falava muito do Tucano, do Peixe Cru, do Sabiá. Agora, Etienne, quem era Etienne? Ah, Etienne era um aluno lá, um graduado do Capixaba, mas você não tinha a representatividade, o nome que esses caras tinham. E, de repente, tinha gente no Rio de Janeiro que tinha mais nome do que você, como o King, como outros capoeiristas na época. Isso fala dessa pessoa. E você, de repente, você surge na final do Mundial daquele, na época o maior que já tinha acontecido, e com os três grandes nomes da capoeira, da Badá Capoeira na época, que era o Tucano Sabiá e o Pescuru. E você jogou muito, inclusive na fala dele lá, ele acha que eu nem fiquei em quarto, ele acha que minha colocação merecia até ter sido um pouco mais acima. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tinha noção do que eu tinha conquistado naquele momento ali. Essa noção, Diego, eu vim a ter muitos anos depois. Porque, para falar a verdade, até hoje, como você está tocando nesse assunto, até hoje, pô, isso já tem o quê? Quase 99, a gente está em 2025, isso já tem quase 30 anos, né? 20 e poucos anos, 25, 26 anos. Até hoje as pessoas falam dessa final. Muitos lugares que eu vou, pô, a mestra, aquela final de 99 e tal, ficou marcado, entrou para a história da capoeira. Talvez daqui a 50 anos as pessoas ainda vão estar falando daquela final ali. Mas eu não tinha noção disso na época. Assim, não passava pela minha cabeça. Para mim, eu tinha chegado em quarto lugar de uma competição. Que na época estava ainda num processo das competições, muita coisa ainda iria mudar. E eu era muito novo, eu tinha 25 anos, 24 para 25 anos. Era muito novo, eu não tinha noção. Essa noção eu tenho hoje do que eu conquistei naquela época. Foi uma grande conquista. Eu me orgulho muito de ter participado daquele Mundial, me orgulho muito de ter chegado àquela final e eu me orgulho muito de ter disputado com aqueles caras que são meus amigos até hoje, tenho uma boa relação com todos eles e que são grandes referências da capoeira hoje em dia, né, cara? São grandes mestres aí, com grandes trabalhos e grandes referências no mundo da capoeira até hoje, né? Ô, mestre, e quando teve a migração do grupo Abadá Capoeira para o A Capoeira, como que o senhor se sentiu nesse período, mestre? Foi difícil. Eu não queria ter saído da Badá Capoeira na época. Ainda tentei conversar na época muito com o meu mestre, né? E assim, mas ele estava decidido e ele até chegou a falar: se você quiser ficar, você fica, mas eu tô fora. Bom, eu não tinha como. Meu mestre era o Capixaba, eu sempre tinha treinado com ele. E eu falei: não, mestre, que isso, estou com você. Onde você for, eu estou junto. Mas foi difícil, porque todas as minhas relações de amizade que existiam no mundo da capoeira estavam na Abadá.
Eu não queria ter saído, eu tinha uma boa relação com camisa, nunca tive problema nenhum com camisa, até hoje eu nunca não tenho, nem nunca tive. É uma grande referência para mim, vai ser sempre inquestionável por tudo que ele é dentro da capoeira. E assim, foi muito difícil, foi um momento muito difícil. Como eu disse, eu não queria ter saído, mas era inquestionável que eu iria acompanhar o meu mestre, né? Mas, por um outro lado, foi bom. Foi bom a saída da Badai, como foi bom o meu desligamento do Capixaba em 2010 para 2011, porque me fez crescer e evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, me fez crescer e evoluir enquanto capoeirista, e me fez eu ter uma liberdade dentro da capoeira, Diego, que eu nunca tive e não teria até hoje se eu tivesse seguindo essas escolas. Porque, querendo ou não, essas escolas te limitam e te castram dentro de uma certa possibilidade quando você quer buscar uma autonomia de ir buscar dentro da capoeira aquilo que você quer buscar. Quando você quer sair da caixinha e ir buscar coisas que são fora da escola, você é proibido, você é vetado. Tanto dentro da Badá, como da Capoeira, como do Grupo Cesare, como de outras escolas. E eu fui entender isso quando eu me libertei dessas amarras e dessas prisões, que isso para mim são prisões. Em todas as escolas tem isso. São prisões. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque eu vivenciei isso na prática, eu senti na pele isso. Eu queria buscar outras coisas e eu era proibido, essa era a palavra, você está proibido, se você for, você está fora. E hoje, eu olho para trás, para 15 anos atrás, eu falo assim, obrigado a Deus por ter me desvinculado dessas grandes escolas. Eu sou grato por tudo que eu vivi lá dentro, todo o conhecimento que eu tive lá dentro, porém, eu agradeço eu ter me desvinculado, porque eu conquistei uma liberdade dentro da capoeira que, cara, não tem preço, não tem bandeira, não tem dinheiro, não tem nada que pague. A liberdade de eu buscar dentro da capoeira aquilo que eu acho que é bom para mim e que, principalmente, me faz eu me sentir bem dentro da capoeira. Qual é a minha maior motivação dentro da capoeira hoje? É essa, cara. Eu estar com vontade de ir numa roda de capoeira Angola, pegar um treino, uma aula de um mestre angoleiro, não importa quem seja, eu vou, certo? Eu quero trazer para o meu evento, o meu trabalho, o mestre fulano de tal, da onde que é fora da escola X ou Y, não tem ninguém que vai me impedir, eu vou trazer. Ah, porque a escola eu não posso trazer porque não é a linha da escola, não me importa se é a linha do meu trabalho ou não, eu quero trazer. E eu tenho os motivos do porquê eu quero trazer. Porque, para mim, todo mundo tem um conhecimento que me agrega, mesmo que seja um conhecimento que eu não vá reproduzir, para eu ter certeza, não, esse conhecimento aqui eu não quero reproduzir no meu trabalho, mas ele está me agregando a certeza de que eu não quero aquilo ali. Então, todo mundo tem algo a agregar na minha formação enquanto capoeirista e enquanto ser humano também. E as escolas, em geral, te limitam desse processo de aprendizado e de crescimento dentro da capoeira e crescimento humano, com um objetivo muito claro: controle. É a forma que as escolas têm de controlar você, capoeirista, aluno daquela escola, e moldar você para aquilo que eles querem. Isso é uma realidade, isso é um fato. Estou falando aqui num podcast porque é o que eu vivi, é a experiência que eu tenho, é como eu fui construído dentro desse sistema, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque essa é uma realidade, entendeu? Problema nenhum de falar sobre isso. Nessa transição do Abadá Capoeira para a capoeira com o mestre capixaba, eu lembro que na época o senhor acha que era corda marrom, marrom e vermelha, o senhor pegou corda de mestre com o mestre capixaba. Qual que foi o momento para o senhor assim que acarretou mais? O senhor achou que foi um peso? O senhor achou que foi uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida se formar um mestre, um corda vermelha de capoeira, mestre? Cara, isso você fez uma pergunta agora, assim, que foi bem difícil para mim na época. Primeiro, a gente se desvinculou da Capoeira em 2013.
2004. O capixaba me formou a corda vermelha em 2005. Porém, eu era um corda marrom da Abadá em 2004. A corda vermelha na Abadá ela é de mestrando e ainda existe todo um processo de formação para você receber o título de mestre de pelo menos mais 10 anos. E a corda vermelha no grupo do capixaba na época na capoeira era mestre, era título de mestre. E com menos de um ano da gente ter saído da Abadá Capoeira, a capixaba me forma a mestre na corda vermelha. Eu tinha 30 anos, cara. Hoje você parar para pensar alguém dentro da nossa linha, dentro da linha da Abadá Capoeira, ou de todos que saíram da Abadá Capoeira, mas que seguem essa mesma linha, se formar aos 30 anos de idade com o título de mestre é difícil, é pouco provável. A maioria é de 40 para cima, né? E eu fui extremamente criticado. O capixaba foi criticado, mas o peso das críticas caiu em cima de mim, né? Inclusive alguns amigos mesmo meu que continuaram na escola e que estão na escola até hoje, me ligaram e falavam: pô, meu irmão, o capixaba está te botando uma forca no teu pescoço, essa corda vai te enforcar, você vai parar, você não vai conseguir segurar isso. Eu ouvi aquelas críticas nunca com um olhar de derrota em cima daquelas críticas. Pelo contrário, eu tinha uma certeza dentro de mim na época que se o meu mestre estava me graduando com aquela graduação é porque ele sabia o que ele estava fazendo, certo? E eu confiava muito nisso. Eu acreditei muito nisso. E isso me sustentou. É claro, eu vim me sentir responsável, assim, de segurar o título do peso daquela corda vermelha 10 anos depois. Eu me formei com 30, com 40 anos, eu me sentia um corda vermelha, um mestre de capoeira. Porém, esse período de 10 anos foi um período de formação natural que qualquer um passa em qualquer escola, inclusive dentro da própria Abadá. O que muda é a graduação que ele vai usando durante esse período. E eu nunca desisti, cara. Nunca, em momento nenhum me passo, eu vou desistir porque está pesado. Nunca me pesou. Mas eu sabia, com o tempo eu fui entendendo que me faltava maturidade, que me faltava conhecimento, que eu tinha que buscar, que eu sabia que com o tempo essa maturidade iria vir a partir do momento que eu buscasse essa maturidade dentro e fora da capoeira. Eu comecei a entender que eu precisava percorrer um caminho para eu ser realmente um corda vermelha, um mestre de capoeira. Eu entendia que eu precisava percorrer um caminho e fui atrás, cara. Fui atrás, naturalmente, sem sentir peso da responsabilidade. Entendeu? Peguei a responsabilidade, botei nas minhas costas e falei: vamos embora. Eu sou capoeirista, cara. Não vai me pesar. É questão de tempo. E o tempo veio. Hoje eu estou com 51 anos. Agora, em agosto, eu fiz 20 anos de corda vermelha. Dia 23 de agosto. Agora, fez 20 anos que eu recebi a corda vermelha. Estou aí, sou só mais um, mas eu estou aí. Entendeu? Ô, mestre, nesse período você teve uma assessoria, uma parceria do mestre capixaba te orientando, te auxiliando para você ser um bom corda vermelha, para conduzir um ótimo trabalho, respeitando a capoeira e seus princípios? Sim, tive dentro da filosofia dele de trabalho, que nem sempre eu concordei. Mas, como eu fazia parte da escola dele, eu seguia. Não questionava muito não, porque ele nunca foi um cara muito de diálogo, né? Era sempre aquilo que ele queria que fosse, e a gente tinha que seguir, pronto, e acabou. É assim até hoje. Ou você segue ou você está fora. Então eu seguia, apesar de não concordar com um monte de coisa que acontecia, mas eu seguia sem questionar muito. Mas sempre tive esse apoio, desde que eu seguisse o que estava lá dentro, e eu estava disposto a seguir. Então eu tive sim, eu não posso, eu tenho que ser e sou muito grato a esse processo, porque esse processo me ensinou muito.
dentro daquilo que eu falei, me ensinou aquilo de positivo que eu queria trazer para mim e me ensinou aquilo de negativo que eu não traria para mim para dentro do meu trabalho. Eu tinha esse discernimento daquilo que eu vivia, que não era bom para mim, e como aquilo não era bom para mim, consequentemente eu não iria reproduzir aquilo, e o que era bom eu agregava e trazia para mim, e reproduzo isso até hoje dentro do meu trabalho, entendeu? Sim. Ô, mestre, esse período que o senhor ficou com o mestre Capixaba, no A Capoeira, quando foi que o senhor decidiu a montar o seu próprio trabalho, que se chama SECAC, né? Qual foi a decisão que o senhor resolveu montar o seu próprio trabalho? Por que que o senhor achou a necessidade de construir um novo trabalho com a sua direção, mestre? Diego, isso aí já passou por um processo muito duro, muito difícil da minha vida pessoal, né? Eu tive um período pesado de envolvimento com drogas, né? Eu sou um dependente químico, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, eu falo abertamente, eu dou palestras sobre esse processo da minha vida, né? É, Tem 14 anos que eu estou limpo, que eu não faço uso de nada, e quando eu caí num processo pesado de uso bem obsessivo e compulsivo de drogas mais pesadas, como o crack, eu me afastei naturalmente da capoeira e do meu mestre, e o meu mestre não teve muito conhecimento e sabedoria para lidar com aquilo que eu estava vivendo. Eu estava doente, né? Eu sou portador de uma doença, que é a adicção. A adicção é uma doença comportamental que leva o indivíduo a fazer uso de substâncias psicoativas, baseado no comportamento. E eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo e ele muito menos. E normal de um usuário de droga é uma atitude de isolamento e de agressividade. Então eu me isolei e esse meu isolamento e afastamento do processo da escola dele, ele não entendeu muito, ele não quis saber o que estava acontecendo comigo, não quis muito entender e compreender, buscar o que era, ele simplesmente me expulsou do trabalho dele, né? Eu fui expulso do trabalho dele. Num momento extremamente difícil da minha vida, que eu precisava mais de ajuda e de acolhimento do que de uma expulsão. Mas Deus, e eu acredito muito em Deus, ele escreve certo por linhas certas. E aquela forma como o Capixaba agiu comigo, me expulsando do trabalho dele, talvez ele não tenha noção disso, me fez um bem danado. Primeiro, me fez muito mal, né, dentro de um processo do contexto que eu vivia, mas com o passar dos anos, aquilo me fez muito bem, porque aquilo me fortaleceu. Aquele processo fez com que eu buscasse ajuda, que eu passasse por algumas internações e que fizesse que eu saísse daquele processo de droga, mas me fizesse que eu voltasse para a capoeira. Muita gente desacreditava de mim, falava, Tiene já era, não volta mais, vai morrer ali, acabou a capoeira para ele. E dentro de mim eu tinha certeza que não. Eu tinha certeza absoluta que a capoeira ia me trazer de volta, e a capoeira me trouxe de volta. A capoeira salvou a minha vida e salva a minha vida todos os dias até hoje. Todos os dias a capoeira salva a minha vida até hoje. A capoeira me fez eu sair daquela vida que eu estava, de dependência, de uso, para que eu provasse para mim mesmo que eu conseguiria voltar a ter um trabalho com capoeira e viver na capoeira e viver de capoeira, né? E sair daquela condição onde eu me encontrava. E a mola propulsora disso tudo foi a expulsão, porque eu esperava um apoio, eu esperava um braço estendido, o que eu recebi foi uma expulsão, que me doeu muito, me jogou mais ainda no fundo do poço naquele período, mas que me fortaleceu e me fez sair de onde eu estava. E em 2012, eu já fora da internação, já limpo, já dentro de um processo de recuperação, voltando para a capoeira, dando aula de novo. Meus alunos começaram a me cobrar numa necessidade de criar um grupo, que eu tinha que ter um grupo, e aí me veio
através de estudo, pesquisas, da minha história, daquilo que eu acredito dentro da capoeira, o SECAC, que é uma sigla, né? SECAC significa Centro Educacional e Cultural da Arte Capoeira, porque o foco do meu trabalho, em primeiro plano, é a educação, né? Eu utilizo a capoeira como uma ferramenta educacional e a cultura como um processo educacional, mas o foco do meu trabalho é o processo educacional, utilizando a capoeira como essa ferramenta cultural dentro de um processo educacional. Por isso que é Centro Educacional e Cultural da Arte Capoeira, entendeu? E como é que foi esse processo de você fundar a sua própria escola, com as suas diretrizes, com as suas iniciativas e sua filosofia, mestre? Como é que você começou a conduzir o seu próprio trabalho? Porque quando a gente conduz o nosso trabalho, a gente somos alunos, a gente pensa de uma forma. Depois que a gente começa a conduzir nosso próprio trabalho, já muda muitas coisas, muitos preceitos, muitas iniciativas que a gente tinha no passado. Como foi sua reação, mestre? Cara, isso foi um processo, Diego, assim, em 2012, quando eu criei, tive a ideia de criar o SECAC, eu já tinha uma noção de que, pô, eu tinha uma trajetória dentro da capoeira, eu já tinha uma caminhada aí de 30 e tantos anos na época, né? Eu confiava muito nos ensinamentos que eu tive, confiava muito na capoeira que eu aprendi e principalmente confiava muito em Deus para me orientar dentro daquele processo naquele momento. Criar filosofia de trabalho, metodologia de ensino, graduação, uma logomarca, tudo isso, cara, não foi um problema, porque eu tive base. A minha base dentro da Abadá Capoeira e dentro da capoeira principalmente, dentro da Abadá, me deu condições profissionais para poder criar a minha metodologia de ensino, a minha filosofia de trabalho e e ter um espaço próprio para poder desenvolver tudo isso. Agora, o processo de criação e administração de um grupo, aí sim exigiu um outro conhecimento e uma maturidade também que só veio com o tempo, né? Porque uma coisa é você criar uma logomarca, montar uma academia e saber dar uma aula de capoeira, isso é uma coisa. Outra coisa é você ser gestor, gerir um trabalho de capoeira por anos, né? Formar capoeiristas, formar profissionais, formar cidadãos, ter um grupo que te acompanha de perto, de longe, ter filiais em outros estados, fora do país. Aí é uma outra forma de aprendizado, né, de desenvolvimento, que aí eu não tinha tido essa experiência. E aí eu tive que desenvolver esse trabalho, desenvolver esse conhecimento para poder dar sequência ao trabalho que eu tinha criado. Foi bom, tem sido gostoso, entre erros e acertos, entre aprendizados, entre afastamentos de uns, chegadas de outros, um processo natural que vem me engrandecendo muito enquanto pessoa, né? Vem me trazendo muitos benefícios enquanto pessoa, entendeu? Ô, mestre, na sua formação como mestre, como cidadão, educador, capoeirista e pai de família, da sua década que você começou a capoeira há muitos anos atrás, hoje, o senhor vê que a capoeira teve modificações para melhor ou a capoeira permaneceu no mesmo estado que ela foi criada naquela época, gerações, décadas e escolas que foi passando até hoje? Na sua opinião, o que o senhor acha da evolução da capoeira para a capoeira primitiva para uma capoeira contemporânea que é considerada hoje? Ah, cara, teve uma evolução enorme, né? Assim, a capoeira, ela é movimento, ela está em constante movimento, em constante evolução. Uma das grandes evoluções que eu vejo que muita gente não concorda, muita gente acha que é uma involução, é uma regressão, porque não concorda com a capoeira esportiva e blá, 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 e tudo bem, né? Quem não concorda, o que eu não aceito são críticas infundadas de quem não gosta da capoeira esportiva e fala que a capoeira esportiva está matando a ancestralidade, está deixando os antigos de lado e esse blá blá blá, isso para mim não cola porque isso não é verdade.
né? Isso é uma outra discussão que a gente tem que entrar no outro podcast só para falar sobre isso. Mas eu não concordo e não aceito esse tipo de crítica comigo. Mas, para mim, um processo evolutivo é a capoeira esportiva. Uma coisa é você produzir capoeira esportiva, né? Uma capoeira voltada para a competição, com regulamento, com regras, com adaptações necessárias para que a esportividade seja praticada dentro de uma roda de capoeira, os regulamentos, adaptação de roda, de bateria, que não pode... Enfim, tem todo um processo adaptativo normal, e isso, para mim, é normal e evolução. Isso é uma possibilidade a mais que surgiu que a capoeira tem. Essa capoeira esportiva não mata a capoeira tradicional. Não mata a capoeira tradicional, porque se a gente fosse falar que mata, a capoeira tradicional, então, matou a capoeira primitiva, que você acabou de citar agora, que a capoeira primitiva, que das rodas de rua, lá atrás, aonde se chegava com 4, 5 birimbau, que tinha até violão nas rodas, tinha o negócio todo. Essa capoeira, ela morreu ou ela evoluiu para uma roda mais coordenada, mais orientada, mais direcionada, que foi um desenvolvimento, uma organização criada pelos mestres mais antigos, que acabou virando essas rodas tradicionais de rua que a gente tem hoje aqui, como hoje em dia como a Roda da República, a Roda da Torre do Mestre Carlos de Brasília e tantas outras rodas tradicionais que tem espalhado pelo Brasil aí, que é um resquício das rodas da capoeira primitiva dos séculos passados, né? Que a capoeira primitiva ela acontecia na rua, ela não acontecia dentro de academia como a gente tem hoje. Ela acontecia na rua, nos guetos. Era lá que ela acontecia. Só que se a gente olhar para as rodas de rua de hoje, elas eram desorganizadas. Houve uma evolução desse processo, uma organização. Então, a capoeira contemporânea de hoje, tanto da capoeira de rua como a capoeira praticada dentro das academias, dentro das escolas, ela matou a capoeira primitiva? Não, ela não matou a capoeira primitiva. Como a capoeira de competição não vai matar a capoeira praticada, a capoeira contemporânea, a capoeira com os fundamentos, com as tradições e os respeitos e a ancestralidade dos mais antigos. Não vai, é uma capoeira diferente, é uma capoeira para competição, é uma capoeira esportiva. Uma capoeira ela pode perfeitamente conviver com a outra, sem uma atrapalhar a outra. Eu acho que, pelo contrário, elas até se completam, elas até se ajudam. Porque eu vejo muita gente aí falando, muitos mestres falando, e tem um especificamente que eu acompanho assim, que eu não me manifesto porque não veio diretamente falar comigo. Porque o dia que vier, a gente vai poder sentar e conversar e dialogar sobre. Porque eu tenho uma visão completamente diferente. Para mim não mata, para mim uma completa a outra, e para mim uma pode conviver perfeitamente com a outra, porque são coisas diferentes. Como a capoeira Angola não convive com a capoeira regional, a Angola e a regional não convivem com a contemporânea, e como disse muito bem o mestre Camisa, a contemporânea não é um estilo de capoeira, e sim um movimento, é uma modernização da capoeira, é um movimento, né, que surgiu, capoeira contemporânea. E a capoeira esportiva é um outro movimento que está aí, real, verdadeiro, levando a capoeira para lugares onde ela nunca chegou. A gente está lá no canal Combate, cara, né? Está lá passando 1h30 de uma competição de capoeira no maior canal de luta esportiva que existe no Brasil, se eu não me engano, no mundo. Só fala sobre luta. A capoeira está lá passando VTs de 1h30 de uma competição de capoeira. Pô, como é que pode achar que isso é ruim para capoeira, cara? Como é que tem gente que fala que não, aquilo ali é ruim para capoeira? Cara, não é. A gente vive na era digital, nas mídias. A capoeira está na televisão, no canal Combate. Não tem como falar que aquilo é ruim para capoeira, cara. Não consigo olhar dessa forma que muitos falam. Isso daí vai matar a capoeira. Não, não vai, cara. A capoeira sobreviveu a tanta coisa. Não vai ser isso que vai matar a capoeira. Pode ter certeza que não, né? Eu vou dizer, eu vou te fazer uma pergunta não nível mundial, mas nível Brasil. O senhor acha... Você fazer a pergunta. A gente precisa finalizar, porque eu tenho um outro compromisso agora. Pode ser? Pode caminhar para o final? Já são 9h30. Não,
Pode fazer essa pergunta. A gente pode dar continuidade depois, se você quiser. Tem muitas perguntas aí ainda? Ah, então vamos fazer. Termina ela daí. A gente faz e encerra. Eu já era para eu ter entrado aqui, que eu vou entrar numa outra live agora. Os caras já devem estar lá me esperando, mas dá para responder aí, dá para a gente terminar. Beleza. Eu ia perguntar para o senhor, em nível Brasil, o que o senhor acha da capoeira sobre o conhecimento assim que os capoeiristas estão tendo hoje sobre a capoeira? O senhor acha que eles estão estudando mais, estão estudando menos? Qual que o senhor acha na sua convicção e na sua visão como capoeirista? Cara, essa é uma pergunta interessante, né? Eu vejo que uma boa parte dos capoeiristas tem buscado mais, tem estudado mais, tem buscado mais conhecimentos técnicos e conhecimentos científicos também. E uma das coisas que tem feito os capoeiristas buscarem mais esse tipo de conhecimento são as competições. As competições têm feito os capoeiristas buscarem conhecimento técnico, conhecimento científico e conhecimento histórico da capoeira, né? O conhecimento ancestral da capoeira. Por exemplo, a parte técnica, a parte física. Hoje em dia, para você entrar numa competição, por exemplo, como o VMB, uma competição de alto rendimento, até mesmo as competições da Badá, você tem que estar bem condicionado fisicamente, cara. E a preparação física para a capoeira, eu sou formado em educação física, eu sou preparador físico. A preparação física da capoeira, ela é diferente de qualquer outro esporte de combate, de luta que existe no mundo. É diferente. Você pode pegar a preparação física do judô, do jiu-jitsu, do muay thai, do taekwondo, do que for, e jogar para a capoeira, você não vai preparar o capoeirista como tem que ser preparado para jogar, participar de uma competição de capoeira, porque essa preparação ela é diferente. Ela é completamente diferente. Então, assim, tem algumas coisas, como as competições, que vêm fazendo com que o capoeirista busque mais conhecimento. Uma outra coisa é o próprio momento que o mundo, né? A gente está vivendo um mundo que hoje, se você não buscar conhecimento, vai ficar para trás, cara. Se você não acompanhar esse movimento de evolução natural das coisas, tudo é muito rápido, hoje está tudo na internet. Se você não buscar acompanhar esse processo evolutivo do mundo e a capoeira não está fora disso, tu vai ficar para trás. Eu acho que sim, os capoeiristas hoje têm estudado e buscado mais do que antigamente, entendeu? Ô, mestre, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista, queria agradecer ao senhor pelas essas informações, que foi muito rica sobre a capoeira e sobre a sua história da capoeira, mas eu queria te fazer algumas perguntas rápidas, assim, algumas perguntas, não é um bate-bola ainda, mas eu queria saber, mestre, o que o mestre capixaba representa na sua vida como mestre? Que pergunta difícil que você me fez agora. Não é difícil de responder, não, porque eu consigo separar, o Diego, o mestre e a tua pergunta sobre o mestre, e o Rogério, a pessoa, o ser humano. Eu consigo separar isso. O mestre, ele para mim continua sendo uma grande referência. Um respeito total, uma admiração total pela história, pela trajetória, pelo capoeirista que foi, que para mim, sem nenhuma sombra de dúvida, um dos melhores que eu já vi em roda, se não o melhor que eu já vi jogando, porque eu vi o capixaba no auge. Então, para mim, ele, enquanto mestre de capoeira, continua sendo a minha grande referência enquanto mestre de capoeira, que foi a sua pergunta, né? E o que o mestre Camisa representou e representa na sua vida até hoje, mestre? O maior ícone que eu tive o privilégio de conviver, né? O Camisa é um, é um cara fora da curva, né? Todos os grandes nomes da capoeira, se não a grande maioria dos grandes nomes da capoeira da atualidade de um passado recente, passaram pela mão do Camisa. Posso citar vários aqui rápido: Capixaba Nagô, Boneco de Mola, Cobra, Paulinho Sabiá, Paulão Ceará, King Sabiá, Tucano Preto, pô, muitos, né?
São inúmeros números, passaram Peixe Cru, enfim, foram alunos do Camisa, passaram pela formação da escola do Camisa. Então, o que falar dele, né? Assim, total admiração, total respeito, porque ele é, para mim, o papa da capoeira moderna, sem nenhuma sombra de dúvida. Mestre, eu vou fazer um bate-bola aqui rápido, pergunta e resposta para a gente encerrar. Coisas rápidas. Mestre, o que a capoeira representa para o senhor? Vida, a minha vida, a minha salvação. Um mestre de capoeira. 2 ou 1? Pode ser 2? Camisa e capixaba. Um mestre antigo. Valdemar da Paixão. Uma música que marcou sua vida. Poxa, são tantas. Ixi. A música que eu criei como hino da Abadá. Em noite de lua cheia, sinto o corpo arrepiar, vejo o convento da Penha e também a beira-mar. Essa música é minha. Abadá, abadá, capoeira, abadá. Essa música marcou minha história, marcou minha trajetória. Mestre, um conselho que o senhor daria aos novos capoeiristas da nova geração, como mestre de capoeira, como pai para os seus filhos e como educador de capoeira, qual conselho o senhor daria? Cara, primeiro, busquem conhecimento, né? Busque conhecimento dentro da capoeira. A capoeira ela é muito rica, não existe uma verdade absoluta, uma verdade única dentro da capoeira. Aquilo que é verdade agora, que está sendo contado para você como verdade agora, amanhã você pode descobrir que não era bem dessa forma. Então, busquem conhecimento, busquem treinar muito, se dedicar ao processo de treinamento, que é isso que vai fazer vocês evoluírem enquanto capoeirista. Rodem muito, saiam da caixinha, não se permitam jamais serem controlados dentro da capoeira, porque a capoeira em si ela não controla ninguém, quem controla é o ser humano com um objetivo muito claro de benefício próprio. Isso é claro. Então não se permitam serem controlados, busquem sempre dialogar, buscando a verdade dentro desse processo, tá? E acreditem e confiem, acima de tudo, na capoeira. Porque a capoeira, a instituição, a entidade capoeira, ela é verdadeira. Ela não mente para você, ela não te engana, ela não é falsa com você. A capoeira ela é pura, a capoeira ela é verdadeira, a capoeira ela é boa. Então acreditem na capoeira e acreditem no processo intuitivo que a capoeira traz para a vida de vocês. É isso. Mestre, eu queria agradecer o senhor, muito obrigado. É um prazer imenso entrevistar o senhor no canal Capoeira Cast. O senhor é uma grande referência de capoeira que eu acompanhei desde a minha adolescência até os dias de hoje. E eu só tenho a agradecer as suas palavras. Eu sei que o senhor tem muita coisa para falar, mas o seu tempo está curto. Mas eu só tenho a agradecer, mestre. Muito obrigado, muito prazer em conhecer. Muito prazer em conversar com o senhor para mim sempre foi uma grande referência e eu sempre ouvi falar do mestre Etienne. Mestre, muito obrigado de coração, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo aí, pela conversa, pelo bate-papo, pela capoeira, pela contribuição com a capoeira que o senhor tem, tá bom, mestre? Obrigado a você, Diego, obrigado pela oportunidade, né? Se você quiser, a gente pode fazer um segundo tempo disso daí mais para frente, a gente pode marcar de novo, não tem problema nenhum, vai ser um prazer para mim. E que eu puder contribuir para a capoeira é tudo na minha vida, a capoeira foi salvando a minha vida. Então, o que eu puder fazer por ela, cara, ainda vou estar devendo no final. Mas obrigado, Diego. Tamo junto. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar para ajudar o canal da Capoeira. E até a próxima. Fui! Bimba, biriba, minquidiga, taco de arame, cabaça, barriga.